A partir da definição de resistência elétrica, a gente chega na primeira lei de Ohm, que é simplesmente eu jogar esse I multiplicando aqui para aparecer uma equaçãozinha mais simples de ser trabalhada, que eu elimino a fração, eu faço U igual a R vezes o I. Esse U, se você comparar as duas, ele passa a ser para a gente a quantidade de volts. Então o que antes era chamado de volts na definição, eu vou colocar agora como sendo U. O nosso R continua sendo a resistência e o I continua sendo a corrente elétrica. Mas aí eu vou colocar a corrente elétrica em A, ampere. E agora eu vou definir o R como sendo a unidade em ohm. E o que é o ohm da lei de Ohm? Esse R aqui, ele vai ser dado nessa letra grega ômega, que é uma ferradurinha. Então a unidade da resistência elétrica, ohm, a ferradurinha. Corrente elétrica em ampere e o nosso U é a quantidade de volts. Só que esse U ele também pode ser considerado com alguns outros nomes. Por exemplo, você sabe que a tomada ela tem polo positivo e polo negativo. Acontece que polo positivo e polo negativo ele fica mais para os aparelhos elétricos. Quando a gente vai falar aqui para pilha, o mais ou menos, quando a gente vem para a física mesmo, a gente troca o nome e passa a chamar de potencial. Então o potencial maior seria o polo positivo. O potencial menor, ele vai ser o polo negativo. Show de bola? Então simplesmente polo positivo, polo negativo, mais e menos, eu troquei para potencial maior, potencial menor. É daí que surge um outro nome para essa quantidade de volts. O outro nome que pode aparecer é a famosa DDP. Como assim, teacher? DDP? Bom, vamos pensar. DDP, acabei de falar sobre potencial. Entre o polo positivo e o polo negativo, o elétron procura o polo positivo e essa procura, essa andança, esse caminho, esse fluxo a gente chama de corrente elétrica. Então o elétron procurando o polo positivo é corrente elétrica. Como agora eu transformei o polo positivo em potencial maior, então quer dizer que o elétron saindo do potencial menor e indo para o potencial maior, ele gera também uma corrente elétrica. Então corrente elétrica significa para a gente o quê? O movimento do elétron saindo do potencial menor e indo para o potencial maior. Menor, um valor. Maior, outro valor. Se eu tenho valores diferentes, eu tenho valores diferentes de potencial. Daí que vem o nome. Valores diferentes de potencial. Diferença de potencial. Mas, teacher, e se tiver 10 volts aqui, 10 volts aqui? Pensa você, se você fosse um elétron, você olha para o lado, tem um potencial de um tamanho, o outro, potencial do mesmo tamanho. Os dois te puxam, você fica o quê? Parado. Você só vai conseguir se movimentar, ou seja, só vai conseguir ter corrente elétrica, se existir uma diferença nesse potencial. Então essa DDP aqui, ou diferença de potencial, ela vai ser quem tem a capacidade de gerar uma corrente elétrica, de fazer com que o elétron ande. Por que eu falei capacidade? Que a gente já viu no outro exemplo que se eu colocar 1 volt numa borracha, não vai adiantar nada. Agora, se eu colocar 1000 volts numa borracha, aí pode ser que aconteça alguma coisa. Então, essa diferença de potencial, ela que vai fazer com que a força de atração ou repulsão movimente o elétron. Então, se tem diferença de potencial, possivelmente tem movimento de elétrons. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar esse pedacinho de cobre e, como é muito comum, às vezes o cobre ele fica exposto ali ao ar e ele fica com uma parte oxidada. Então vamos só imaginar aqui de um jeito simplificado. Eu tenho 110 volts. Vamos supor que o meu elétron ele vai dar a volta, ele vai sair daqui e vai vir para cá. Como eu falei que esses 110 volts aí são pontos diferentes, ele tem que sair de um ponto e ir para o outro, muito provavelmente esse cara aqui você pode pensar como sendo o negativo, e esse cara aqui você pode pensar como sendo o positivo. Show? O meu elétron ele vai sair do negativo, que é onde tem mais elétrons, e ele vai andar por esse fio de cobre. Então ele vai vir aqui, um só, vem, não, um monte, vem um monte, vem um monte. A hora que eles partem nessa parte boa aqui, ó, tá limpinha. Nossa, os elétrons vai que vai. Tem uma corrente aqui, ó, frau. Só que aí chega nessa parte que está oxidada, os elétrons eles precisam fazer o quê? Eles precisam começar a desviar dessa parte oxidada. Isso faz com que seja mais difícil a passagem dos elétrons por aqui. Se isso faz com que seja mais difícil a passagem dos elétrons por aqui, quer dizer que esse pedaço ele vai ter uma resistência maior, enquanto esse pedaço de cobre ele vai ter uma resistência menor.
Então olha só o que está acontecendo. Para essa corrente elétrica fluir por todo esse pedacinho aqui, ela vai receber a força de empurrão dos 110 volts. Por isso também que às vezes é chamada de força eletromotriz. Pegou? Força, atração, repulsão, eletromotriz é a força que gera movimento para o elétron. Então essa força eletromotriz, ou volts, ou diferença de potencial, ou também um outro nome, tensão, ela é ligada numa fonte de alta tensão. Bom, a alta tensão vem daqui também, da quantidade de volts. É ele que faz com que o elétron parta daqui e venha para lá. Mas olha só, como eu tenho um único fio, essa corrente elétrica que vai passar aí, ela vai ser, vou dar um chute, 2 A. Se eu tenho 2 A passando pela parte boa, vai ter também 2 A passando pela parte ruim. Ou o contrário, se eu tenho 2 A passando pela parte ruim, vai ter 2 A passando pela parte boa. Mas quando eu olho para a equação U igual a R vezes I, e eu vejo que essa resistência é maior do que essa, e ele tem a mesma corrente elétrica, eu vejo então que desses 110 volts, eu vou ter que dar uma quantidade maior para cá e eu vou dar uma quantidade menor um pouco para cá. Eu não vou dividir esses 110 volts em partes iguais. Por quê? Porque eles não são iguais. Então, dando um exemplo aqui, eu poderia dizer que para esse resistor aqui maior, eu vou ter que dar dos 110, eu vou ter que dar 70 volts para ele. Para esse cara aqui, eu vou dar o restante 40 volts. Como a resistência é menor, com menos volts ele já consegue ter uma corrente legal. Como essa resistência é maior, eu preciso de mais volts para ter aquela corrente legal. Mas agora o que significa essa parte boa ter 40 volts e essa parte oxidada ter 70 volts? Significa isso aqui. Eu posso associar o negativo com o neutro. Para ficar mais fácil, 110 volts, que é a soma desses dois, eu posso falar que esse ponto tem 0 volt e esse ponto aqui tem 110 volts. Então eu consigo descobrir quantos volts que tem aqui no meio do fio. Essa é uma das maiores funções da lei de Ohm. Eu olhar para vários elementos do circuito e conseguir olhar quantos volts tem em cada pedacinho. Porque nem sempre eu vou pegar um único elemento de circuito. Muitas vezes a gente vai ver nos próximos exercícios que eu não ligo só uma TV. Eu ligo uma TV junto com uma lâmpada, ligo um ar-condicionado junto com o som, sei lá, eu ligo várias coisas. Na minha cozinha tem a geladeira funcionando, o micro-ondas, o fogão, várias coisas. Então vai ser normal aparecer várias coisas ligadas ao mesmo tempo. Aqui eu coloquei parte boa, parte ruim, mas poderia ser um micro-ondas e uma TV, certo? Nós vamos aprender a fazer isso na hora que eu juntar as associações, vou juntar coisas. Então o que eu teria que falar? Que nesse pedaço do fio eu tenho 0 volt. Nesse pedaço do fio aqui eu tenho 40 volts. E nesse pedaço do fio aqui eu tenho 110 volts. Então você viu como que apareceram valores diferenciados aí? Todo o fio está ligado no 110, que é o 110 da tomada. Só que esse 110 ele não vai para todo mundo. Eu preciso de 40 vindo para a parte boa, 70 vindo para a parte oxidada, a parte ruim. Então ele vem aqui com 0, aí ele vai jogar no 40, deu esse 40, depois do 40 para o 110 ele tem os 70 volts. Então a lei de Ohm, ela fala sobre a diferença de potencial. E quando eu falo de diferença, eu olho a entrada e a saída. A entrada desse resistor aqui estava no 0, a saída no 40, então ele recebe 40 volts. A entrada desse cara está no 40 e a saída está no 110, então ele recebe 70. Diferença de potencial, então, é eu olhar quantos volts que tem na entrada, quantos volts que tem na saída. De novo, se eu pegar o meu carregador aqui, a diferença de potencial seria quantos volts ele tem na entrada, quantos tem na saída. Se eu ligar 220 volts, poderia ser 110 positivo com 110 negativo. Qual que é a diferença entre menos 110 para o 110? Do 110 até o 0, eu andei 110. Depois eu ando mais 110 para chegar no 110. Então eu precisei andar 220 volts. Show de bola? Essa é a diferença de potencial. Antes de finalizar, eu preciso mostrar um negocinho para vocês, que é algo um pouquinho chato. Mas vamos lá, ó. Quem está andando para essas coisas funcionarem é o elétron.
Acontece que por um probleminha histórico, de início, pensava-se que quem andava era o próton e não o elétron. Aí depois descobriu-se que quem andava era o elétron e não o próton. Pô, mas e aí, como é que eu resolvo essa confusão? Bom, simples. Antes, a gente achava que a corrente elétrica era a carga positiva. Então mantém. Essa pra gente fica sendo a corrente convencional. A corrente convencional, então, ela vai ser o polo positivo em busca do negativo. Então, toda vez que eu for desenhar o I, a corrente elétrica, eu vou falar que esse I, ele sai do mais e ele vai para o menos. Então, a corrente elétrica, ela vai percorrer esse fio nesse sentido aqui. Ela sai do polo positivo e vai para o polo negativo. Agora, o elétron, ele sai do negativo e vai para o positivo. Então, essa corrente elétrica, o sentido dela convencional, a gente diz que sai do mais e vai para o menos. Então, a partir de agora, a gente vai parar de falar que o elétron foi daqui para lá, o elétron foi daqui para lá. A gente vai falar que a corrente elétrica foi daqui para lá. E essa corrente elétrica sempre saindo do mais e indo para o menos. Mas tudo que você pensar em relação a elétron vai dar certíssimo, certíssimo. Mas mesmo que eu pegar e chutar uma bola para a direita, eu vou fazer exatamente a mesma coisa se eu chutar ela para a esquerda. Então ficou aí a primeira lei de Ohm. Mais uma coisinha também, a primeira lei de Ohm, ela vai servir tanto para resistores que têm a resistência constante ou não. A resistência, quando é constante, ela faz parte de um resistor que a gente chama de resistor ôhmico, que é do Ohm, né? Ele fez a teoria e o bagulho é dele. Quando você fizer uma, aí o bagulho é seu. Valeu!